Fala galera, eu voltei dessa vez pra gente comentar sobre o capítulo 1130 de One Piece, finalmente em Elbaf. E finalmente Loki revelado, finalmente Loki vilão. Não caiam nessa balela do Oda aí não. Loki não vai ser vilão e ainda vou além. Loki nos Chapéus de Palhas e Vivi nos Chapéus de Palhas também. Pega a visão! E isso vai acontecer e eu vou te provar isso durante esse vídeo. Mas antes do vídeo começar, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Então bora lá para o capítulo 1130 de One Piece, começando aqui com a falácia dos fanboys do Zoro, que só pensam ali com a cabeça de baixo. Porque a gente tem essa cena aqui da espada do Yasuye sendo roubada da Yamato enquanto ela dorme. E muita gente se questionou, nossa, cadê o haki da observação dela para que isso não aconteça? Como se os Chapéus de Palhas, como se o Zoro, o Sanji, o próprio Luffy nunca tivessem sido atingidos por um ataque sem que eles percebessem, mesmo tendo o haki da observação. E aí compararam com essa cena do Zoro aqui, que ele tá dormindo enquanto o Kako vai atacar o navio dos Chapéus de Palhas. E aí o Zoro impede. Muita gente parece que pensa ou raciocina com a cabeça de baixo. Porque, cara, se você entender como funciona o haki, é só você se perguntar como é que funciona o haki. Se você se perguntar, várias questões de One Piece vão ser respondidas. Aqui, nessa cena do Zoro, é claro que tem a intenção do Kako em querer destruir o navio, aquela intenção assassina que o Zoro sentiu. E aí ele acordou e conseguiu proteger o navio. Nessa cena da Yamato aqui, a gente não sabe quem é essa pessoa, a gente não sabe se é uma pessoa má ou ruim, e mesmo se for uma pessoa ruim, com intenções ruins, se a pessoa for muito dissimulada, ela consegue esconder isso. Aí vocês só lembrar lá da Purim em Holy Cake, onde a Purim era malvada, mas nenhum dos Chapéus de Palha sentiu isso. Só sentiu quando ela realmente revelou. E se essa pessoa que não for uma pessoa ruim, for uma pessoa boa, as intenções dela não são ruins. E por isso a Yamato não sentiu. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você parece burro! A Yamato tem, na verdade, o haki da observação, o haki do armamento. Só que dependendo da intenção ou não de outras pessoas, a pessoa não vai sentir. E no caso aqui ela estava dormindo. Aqui o Zoro sentiu a intenção assassina do Kako e por isso ele conseguiu proteger o Sunny. Então pensem antes de sair falando besteira pela internet. Detesto você. Aqui a gente vai para o navio dos gigantes saber o que está acontecendo por lá, porque eles estão procurando os outros Chapéus de Palhas, mas não encontraram. E eles decidiram, os Chapéus de Palhas que sobraram, decidiram que agora eles vão para Elbaf, que o objetivo deles era lá. E que confiam nos outros para chegarem em Elbaf também. E aí a gente vê como o Oda, ele é genial. Porque inicialmente a gente pensou que parte dos Chapéus de Palhas tinham chegado em Elbaf primeiro, porque aquele grupo que chegou primeiro sem o Chopper, ele foi o grupo da promessa dos Chapéus de Palhas em irem para Elbaf. Então nada mais justo do que aquele povo lá chegar primeiro e ter a primeira noção de como é estar em Elbaf. Só que depois eles encontram o Chopper, e agora a gente descobre o porquê aquele grupo lá foi separado desse grupo aqui. Pelo que a gente vai ver um pouco mais pra frente ainda nesse capítulo. Porque o Oda não queria que as notícias resultantes do que a gente viu em Egghead ou dos acontecimentos em Egghead chegassem aos ouvidos dos outros Chapéus de Palhas. Porque isso ia afetar a sua nova jornada agora em Elbaf. E aí o Oda revela que Dory Brog tem uma recompensa agora de 1,8 bilhão de beris. E também revela isso aqui que é muito interessante. Na imagem em que o Luffy aparece no jornal, ele tá com um X no braço. E esse X, claramente, ele foi colocado digitalmente. Não que o Luffy tava com um X lá na batalha. Porque a própria Robin diz, nossa, o braço do Luffy tá meio borrado, mas essa imagem, esse X tá muito nítido. E ela até lembra, ela diz assim, rapaz, eu acho que eu vi algo parecido, mas eu não me lembro bem ou muito bem o que significa. E isso comprova o porquê o Oda é genial. Ele tirou todos os Chapéus de Palhas que iriam identificar essa mensagem, esse X no braço. E se eles identificassem agora em Elbaf, ficariam loucos para sair de Elbaf e irem atrás da Vivi. Porque isso aqui é muito um pedido de socorro da Vivi para que os Chapéus de Palhas vão atrás dela. A gente pode imaginar que ela é agora uma prisioneira do Morgans, a gente pode dizer assim. E aí eu acho que ela quer voltar para o bando dos Chapéus de Palhas. E eu já falei que depois da morte do Cobra, eu falei que o único local onde ela se manteria segura
era com um dos Yonkou, era com seu amigo Luffy, até porque o Imu-sama quer ela. Então ela vai voltar pro bando e a gente tem quase como confirmado que, acho que não agora durante o arco de Elbaf, mas após o arco, os Chapéus de Palhas vão se encontrar com a Vivi ou vão atrás dela de alguma forma e ela vai se tornar finalmente ou verdadeiramente uma Chapéu de Palha. E isso pode ficar evidente porque a gente tem a relação da princesa Lily com o antigo Joy Boy de 800 anos atrás e agora desse novo Joy Boy com a princesa Vivi. Então eu acho que o Oda não deixaria ela de fora do que os Chapéus de Palhas vão descobrir na última ilha, que está muito relacionada à antecessora da Vivi, que é a princesa Lily, e foi ela responsável pelos poneglyphs se separarem pelo mundo, além de que o próprio Cobra falou pro Sabo, que era pro Sabo contar pra Vivi e pro Luffy que eles também são D. Então os Nefertari também são D. Então faz todo sentido a Vivi entrar pro bando dos Chapéus de Palhas, e isso vai acontecer muito provavelmente depois do arco de Elbaf. Finalmente foi revelado que os Chapéus de Palhas realmente estão em Elbaf, a gente pode ver a Yggdrasil e o quão colossal essa árvore em comparação com um castelo que é para ser o castelo nas proporções de um gigante, que é para ser um castelo prisão de gigante. Cara, se você vê o tamanho desse castelo comparado ao tamanho dessa árvore, essa árvore é colossal e absurda. Então os Chapéus de Palhas estão em Elbaf. E é confirmado para eles com esses dois membros gigantes dos novos piratas gigantes, que são subordinados do Hyrule e que são subordinados dos Chapéus de Palhas. Eles conversando aqui sobre o Road, ele ser um lixo de pessoa e só não ser pior que o Príncipe Loki, ou algo do tipo. E que essa corujinha aí, ela viu o corvo do Road capturando outro navio e meio que forçando ou fabricando novos prisioneiros. Porque chegar em Elbaf de forma clandestina é proibido e as pessoas se tornam prisioneiros. Mas o Road está capturando as pessoas e fazendo prisioneiros. E aqui é que os Chapéus de Palhas têm a confirmação de que eles realmente estão em Elbaf. O Sop chora aqui, o Luffy quase chama os dois, seria interessante se ele chamasse, porque eles não sabem que essa galera faz parte do bando do Hyrule, mas eles levariam os Chapéus de Palhas até o Hyrule. O Sanji aqui já se apaixona pela Gerd, eu acho que o nome dela é Gerd, e ela é bem bonita. Ele se apaixonou pela versão gigante da Nami, porque é basicamente a versão gigante da Nami. Já fora do castelo, o Luffy, ele tá aqui todo posudo, como se fosse a pose realmente de um Yonkou, e ele fala que sentiu um rugido, uma voz, e ele tá preocupado com isso, não preocupado de medo, mas que chamou a atenção dele e ele quer ir lá ver. Até o Zoro também queria ir, mas o Sanji não deixou. Primeiro que o Sanji meio que arregou, ele disse, não vou lá não. Mas o Zoro também não vou deixar ele ir porque senão ele vai se perder. E aí o Luffy salta e vai em direção a essa coisa, a esse chamado, mas, mais uma vez, sem se preocupar. Ele dá até uma risadinha aqui, ó. Se vocês derem uma olhada aqui, o rostinho do Luffy, ele tá dando meio que uma risada porque ele tá indo em direção a uma nova aventura. Antes dele encontrar o Príncipe Loki, como a gente vai ver, tem uma conversa aqui dos gigantes com o Chapéu de Palha sobre o porquê o Hyrule não foi buscar o Chapéu de Palhas ou recepcionar o Chapéu de Palhas em Egghead, mas eles foram. E aí eles falam sobre o Loki e o que aconteceu em Elbaf, mas dizem uma coisa interessante sobre o Hyrule ser filho do rei. É quase como se o Hyrule fosse irmão do Loki. É quase como se o pai do Loki, que era o rei, tivesse saído engravidando todas as gigantes de Elbaf, assim como o Zeus fazia. E aí ele tinha filhos com mulheres humanas. Será que foi basicamente isso que aconteceu? Ou será que ele é considerado filho do rei porque ele nasceu na mesma época que o filho legítimo do rei, que no caso é o Loki? Seria interessante se o Hyrule fosse realmente irmão de sangue do Loki e aí eles fossem batalhar de alguma forma mais pra frente nesse arco, seria muito interessante. Aí eles falam sobre o Loki, ele ser ali o que trará a destruição para o mundo se ele for liberado. Dizem que ele é o príncipe das maldições. E o Loki matou seu pai em busca de roubar uma Akuma no Mi lendária que é passada de geração para geração na família real. E aí a gente se questiona, qual é essa Akuma no Mi? O quão absurda não é essa Akuma no Mi para ser considerada lendária? Quais são os poderes que o Loki tem? Ainda não parei para pensar em relação a isso, mas eu posso pesquisar e fazer um vídeo específico só
pra isso. Pro Oda vir e tacar logo na nossa cara aqui, ó. Pega, vamos passar 2 semanas sem capítulo, então vocês vão passar 2 semanas debatendo sobre o Loki e o quão absurdo é o visual do Loki. Cara, um gigante absurdo. E todo acorrentado aqui porque tiveram que juntar todos os gigantes de Elbaf pra prender o homem. O quão monstro esse gigante não é. Claro que a gente ainda tá com a moral bem baixa em relação aos gigantes. Porque todos os gigantes que já apareceram na obra, eles foram humilhados de alguma forma. E o poder dos gigantes não tá em um gigante só. Tá no seu exército. Sempre que a força dos gigantes é mencionada, ela não é mencionada em força específica de cada um, mas de um exército inteiro, de uma marcha de gigantes em um determinado local. Esse é o perigo. Agora, o Loki, ele é o primeiro gigante, ou vai ser o primeiro gigante fora da curva que a gente vai ver, que realmente pode dar um trabalho absurdo. Sei lá, se ele for lutar contra o Luffy aqui, o Luffy vai ter trabalho pra bater nesse cara. Isso que eu queria saber, e isso que o Oda vai revelar daqui pra frente. E quando o Oda quer hypar, quer desenhar um personagem foda, ele normalmente pega elementos que ele já utilizou na obra e coloca dentro desse personagem. Se vocês repararem aqui, nesse Loki que a gente tá vendo, ele tem elementos de vários outros personagens da obra. Tem a linguinha pra fora do Flamingo, tem as tatuagens parecidas com as do Katakuri, tem aqui a boca parecida com a do Killer, tem a barbicha parecida aqui com a do Django, tem esse elemento de caveira na roupa como o King tem aqui a presença do Kaido. Cara, o Oda quando quer hypar, ele sabe, porque esse Loki aqui tá muito foda, mano. Esse Loki aqui tá muito da hora. E aí a gente vai entrar na discussão sobre o Loki ser realmente um vilão, ser realmente uma pessoa ruim, ser realmente aquele que vai trazer a destruição pro mundo e coisas do tipo. Porque vocês estão caindo muito fácil na narrativa do Oda de que esse cara é um vilão. Todo mundo tá falando isso desde o começo desse capítulo, no caso, e aí todo mundo tá acreditando que realmente é isso, mas a gente tem um termômetro para medir se uma pessoa é boa ou é ruim na frente do Loki, que nesse caso é o Luffy. O Luffy é tão espontâneo e expressivo e ele não consegue segurar os seus sentimentos frente a alguém que ele tem raiva, frente a alguém que dá calafrios nele. Com o Loki, você não vê isso. Quando o Loki fala com ele, quando o Luffy fala com o Luffy fala sorrindo. O Luffy, onde é que nós estamos? Quando ele pergunta o Luffy, não, eu sou o Luffy, eu sou o homem que vai se tornar o rei dos piratas. Aí o Luffy pergunta, onde a gente tá? Quem é você? E tal, e tal, e tal. Quando o Luffy... e o Luffy sentiu o Loki com seu haki de observação, assim como ele sentiu o Kizaru chegando em Egghead. E se vocês verem a diferença de expressão pro Luffy, aqui, por exemplo, cadê? No momento em que o Luffy fala que sentiu algum rugido, alguma coisa, ele tá com a expressão um pouco mais séria. Quando ele pula pra ir atrás desse cara, ele já tá um pouco mais sorrindo. Aqui o Luffy já tá sorrindo totalmente de frente para o Loki. Agora, quando foi com Kizaru, que era uma ameaça em Egghead, olha a expressão que o Luffy teve. No momento em que sentiu o Kizaru chegando em Egghead. Ei, alguém muito poderoso está vindo. Alguém ruim que vai fazer algo mal pra gente. Ó a expressão do Luffy. Aqui com o Loki tá de boaça. Então vocês vão cair nessa mesmo. De que o Loki, ele realmente é um vilão, porque todo mundo tá dizendo isso, vocês realmente vão cair nessa? Eu só vou acreditar se, por exemplo, se for realmente confirmado que ele fez coisas ruins, se o Luffy, sei lá, dá uma de doida aqui, libertar ele, e eu acredito que essas correntes tenham Kairoseki, porque ele foi dito que agora é um usuário de Akuma no Mi, então nem o Luffy não poderia libertar ele aqui, a não ser que destrua a montanha que tá atrás dele. Mas se o Loki for libertado de alguma forma e lutar contra o Luffy, sei lá, ser ruim, enganar o Luffy de alguma forma, aí sim eu vou acreditar que ele é um vilão. Se não, eu não vou acreditar porque o termômetro tá na frente dele. O Luffy, ele é muito expressivo. Ele não iria abrir um sorriso para um cara que ele acha, que ele sabe ou que sentiu que é uma ameaça, é um vilão. O Luffy iria neutralizar ele se sentisse que ele vai fazer mal para os seus companheiros. Era isso que o Luffy faria nesse momento aqui.
para fechar o capítulo com essa imagem absurda que o Oda desenhou de Elbaf, da ilha de Elbaf e ainda mais da Yggdrasil, pra gente ver o quão colossal não é essa árvore. Cara, vê só a proporção disso. O castelo que os Chapéus de Palhas estavam, que é uma prisão para gigantes, ou seja, tem a proporção para gigantes, ela é essa coisinha bem aqui. Olha esse castelinho comparado às montanhas que estão embaixo, que as montanhas são maiores que esse castelo. E olha só o tamanho dessa ilha, ou o tamanho dessa árvore, comparado ao tamanho de um castelo que é para prender gigantes. Isso é colossal. Cara, eu acho que aqui, por exemplo, essa espada, olha o tamanho dessa espada. Eu não acredito que ninguém vá usar essa espada, eu acho que é mais um adorno como aquela espada lá de Onigashima, até porque não teria um ser do tamanho proporcional para usar essa espada. Não teria. Cara, um castelo que é feito para prender gigantes, ele não dá nem o tamanho do cabo da espada. Não tem como ter um ser que vá utilizar isso. E aqui, a gente tem as divisões. Aqui embaixo a gente tem a parte que é a parte realmente da ilha, como a gente vê. E a gente poderia considerar isso como Midgard, se a gente for comparar com a Yggdrasil da cultura nórdica, na verdade. Da mitologia nórdica, na verdade. A gente poderia considerar isso aqui Midgard, porque está na linha dos seres, da onde vivem os seres humanos. E aqui em cima já seria Asgard, que é o local onde os deuses vivem, que no caso é a realeza de Elbaf dos gigantes. Acima disso, será que tem alguma coisa? Porque eu acho que o topo dessa árvore topa no céu e no mar branco, se eu não estiver enganado, que é a primeira camada de mar da Ilha do Céu, onde os Mugiwara chegaram com o No Upstream. Então eu acho que o topo dessa árvore dá em uma ilha no céu. E pode ser que exista uma ilha no céu aqui em cima dessa árvore. E aí eu vi alguém comparando essa árvore com essa outra aqui, que é da mitologia nórdica. Se a gente fosse comparar essa base aqui com Midgard, que é aqui onde os seres humanos vivem, e Asgard, que é aqui onde o reino dos gigantes realmente está, acima disso teria as ilhas no céu, que eu imagino, e alguém falou que abaixo disso, abaixo de Midgard, no caso, abaixo, e aqui em One Piece, abaixo do nível do mar, será que teria a continuação dessa árvore absurda? E aí teria também um reino abaixo disso? Seria interessante se tivesse. Cara, o Oda deu uma expandida absurda no universo de One Piece, revelando essa árvore colossal. Cara, quantos capítulos o Oda não vai precisar para trabalhar tudo isso? Meu irmão, esse capítulo foi absurdo e o Oda só fez isso porque daqui a gente vai passar 2 semanas sem capítulo. E aí ele revelou, o Loki revelou Elbaf, cara, tá muito absurdo. E aqui a gente finaliza com a minha suposição de que o Loki, ele não é vilão, e o termômetro tá na frente dele, é o Luffy, e que, possivelmente, por ser considerado um traidor ou a escória dos gigantes por ser do mal, no final o Loki vai se tornar um chapéu de palha. Não duvido, adoraria que isso acontecesse, e isso vai acontecer, se for acontecer durante esse arco, e a Vivi vai entrar pro bando dos chapéus de palhas no pós-arco de Elbaf. Mas eu quero saber suas opiniões em relação a isso. Eu viajei bastante ou não? Você concorda, discorda? Comenta aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Aqui na tela final vão estar aparecendo 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!